Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o aniversário de 25 anos da Constituição Brasileira, comemorados neste 5 de outubro. O nosso entrevistado é o vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Armando Ribeiro, que é professor de Teoria da Constituição e Hermenêutica Jurídica da PUC Minas. Estamos também comemorando com esse programa de hoje a marca dos 500 programas e estamos, por isso, também homenageando você. Participe do nosso sorteio, da nossa campanha, escrevendo para pensamento@mages.com.br, dizendo qual o tema que você mais gostou desses 500 programas. Iremos sortear 4 livros, gentilmente cedidos pela editora Del Rey, e um deles é também aqui doado pelo nosso entrevistado, o professor Fernando Armando Ribeiro, o livro Constitucionalismo, Teoria do Direito, recentemente lançado. Muito bem. Então a sua mensagem deve chegar para nós até o dia 20 de outubro, depois faremos o sorteio e divulgaremos aqui no Pensamento Jurídico. Doutor Fernando Armando, eu deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito do lado cidadão dessa Constituição, até que ponto que nós falamos até agora que ela é importante para a transição democrática, estabilidade política do país, mas para o cidadão, onde está a importância dela no seu texto constitucional? Orion, para o cidadão, ela é talvez a Constituição brasileira mais vanguardista e mais protetora. Não é à toa que Ulisses Guimarães a chamou de Constituição Cidadã. De fato, a dimensão humana que todo o texto constitucional moderno protege e deve proteger, na Constituição de 88, ela é extremamente valorizada. Veja você que é a primeira Constituição brasileira a inserir o capítulo dos direitos e garantias individuais logo no início do seu texto, diferentemente das constituições anteriores, que todas elas começavam com a organização do Estado, com a organização dos poderes, para depois entrar no capítulo referente a direitos fundamentais. Ela é feita para o cidadão, né? Ela inicia o seu texto com a proteção de direitos fundamentais e essa proteção ela perpassa o texto inteiro, não se restringe ao capítulo e ao título que nomeia direitos fundamentais. E a partir daí o cidadão pôde buscar mais seus direitos na justiça, é isso? Sem dúvida nenhuma. A Constituição de 1988 é uma Constituição que não à toa foi denominada pelo seu presidente da Assembleia Nacional Constituinte como Constituição Cidadã. Ela inova no que diz respeito a todas as constituições anteriores brasileiras, que começa o texto constitucional dizendo sobre o Estado Democrático de Direito e depois a proteção da pessoa humana, diferentemente de constituições anteriores que primeiro falavam de organização do Estado, dos poderes e só depois dos direitos fundamentais. Que tipo de direitos ele pôde buscar na Constituição em função disso? Grande parte do aumento do acervo judiciário que cresceu geometricamente a partir de 1988, os números das pesquisas e os dados que estão hoje coletados no Judiciário Nacional mostram isso, o crescimento é geométrico, ele se deve, sem dúvida nenhuma, a essa maior efetivação da cidadania. As pessoas que antes não procuravam a justiça para solucionar suas contendas, passam a procurá-la. E como o amplexo de proteção de direitos na Constituição passa a ser cada vez maior, porque a Constituição vai incluir a proteção das crianças, a proteção dos índios, a proteção ambiental, a proteção de uma série de dimensões da saúde e da educação, passa a haver o que se chama de judicialização da vida, ou seja, hoje problemas que antes ficavam a cabo de serem solucionados pela sociedade civil, tidos como problemas simplesmente morais ou até religiosos, hoje são problemas que são judicializados. Grandes ações que o Supremo tem julgado nos últimos tempos mostram isso de forma bastante evidente. Eu volto a esse tema, mas gostaria de interromper a nossa entrevista para que o senhor faça a indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário, por favor. Eu gostaria de sugerir um livro que acabei de ler, que muito me agrada e um livro que tem muito a ver com este tema falado de hoje, de alguma forma, que é o livro da Clarice Lispector, Clarice na Cabeceira. É, na verdade, uma coleção de contos, uma coletânea de contos da Clarice Lispector, feita tanto por literatos, por especialistas, mas também por artistas, por jornalistas intelectuais, que amam e admiram, como eu, essa grande escritora universal que é Clarice Lispector. E seus contos têm a marca de trazerem, a meu ver, uma visão da realidade com nuances
que mostram que há uma riqueza profunda a ser tirada do real e da vida prática. E é algo que eu lembro nesses 20 anos da Constituição, é algo que com ela muito se coaduna, porque a Constituição é hoje muito incrementada a partir da dimensão da aplicação, a partir da dimensão da interpretação, em que nesses momentos se retira de fato dimensões das normas e possibilidades das normas que, lendo-as abstratamente, não se consegue tirar. Portanto, a meu ver, Clarice Lispector e 25 anos de Constituição têm, de alguma forma, a ver no sentido de que chamam-nos para compreender a realidade e a vida de uma forma e com nuances distintas das que fazemos com uma visão ordinária. Ok, boa indicação. Voltando aqui ao nosso tema, doutor Fernando Armando, por outro lado, nós falamos que a Constituição é cidadã, que ampliou bastante os direitos do cidadão. Nós tivemos aí, em junho passado, uma manifestação histórica de as pessoas foram para as ruas reclamando que o país estava errado, que a política não os representava. Enfim, como é que o senhor avalia isso? Até a presidente chegou a propor uma constituinte específica para fazer a tal da reforma política. Como é que o senhor avalia esse quadro aí, nessa reta final do nosso programa? Bom, Orion, as manifestações de junho, de fato, são um fenômeno que eu acredito ainda está por ser totalmente explicado. É um movimento importantíssimo e, na sua essência, que eu digo pacifista e, de fato, de exteriorização de propósitos essencialmente políticos, é de todo democrática e benfazeja. Claro que nós não podemos entrar nas questões dos desvios que aí acontecem, que aí já entram na seara do direito criminal, do direito penal propriamente dito. Quanto à questão da resposta por uma constituinte, eu não vejo, de fato, como sustentar esta tese. Veja você que a reforma política é, de fato, algo necessário. O país precisa disso e as manifestações apontam para esse desejo, esse anseio da população. Só que, veja, seria contraditório fazermos uma reforma política que negasse a própria estabilidade ou a matriz de toda a estabilidade política, que é a Constituição. E por que eu digo isso? Não poderíamos ter uma Assembleia Constituinte específica. A Assembleia Constituinte específica é uma contradição nos próprios termos, porque quando se convoca uma Assembleia Constituinte com a pauta específica, com a agenda específica, isso é algo de todo inovador, para não dizer esdrúxulo, na seara do direito constitucional comparado, em que a Assembleia Nacional Constituinte é, por definição, o lugar de elaboração de uma revolução jurídica, como se diz, que é a revolução da elaboração de uma nova Constituição. Muito bem. Eu conversei aqui com o doutor Fernando Armando Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e professor da Teoria da Constituição Hemenêutica Jurídica da PUC Minas. Conversamos aí sobre os 25 anos da Constituição brasileira, comemorados neste 5 de outubro. E se a Constituição faz aí 25 anos, o Pensamento Jurídico completa hoje 500 programas. E por isso nós estamos homenageando você também a participar e convidando você a participar do nosso sorteio de 4 livros que foram gentilmente cedidos pela Editora Del Rey, um deles pelo nosso entrevistado, o professor Fernando Armando Ribeiro, que com o livro Constitucionalismo e Teoria do Direito, recentemente lançado. Você pode participar escrevendo para pensamento@mages.com.br, dizendo qual tema você mais gostou desses 500 programas. Obrigado e até a próxima.